lá, igreja. Falta a minha toalhinha que eu esqueci, tá dentro do carro. Suave, 4 vezes. Esse tufão aqui que é bom, esse aqui. Não, deixa esse aqui, porque se você ligar aquele lá, vai começar a Bíblia. Queridos, Pai do Senhor Jesus. Amém? Amém. Primeiramente, quero agradecer aí, a oportunidade por estar aqui, essa igreja maravilhosa. Se você tem uma Bíblia, abra ela no livro de João, capítulo de número 15. Quando você está abrindo, eu quero comunicar que a minha família não pôde estar aqui junto comigo, né, minha esposa e meus filhos, porque hoje é o cultinho lá na sede. Aí os pequeninos estão lá, está todo mundo lá fazendo. Inclusive o Davi também, eu ia falar com o Davi lá, né, é bênção de Deus. Então, se você tem uma Bíblia, abra ela no João, capítulo de número 15, versículo 1. Aqui, acho bom. Bênção de Deus. Se você não achou, acompanhe aqui. Seguimos. João, capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Versículo 5: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de poder apregoar a Tua palavra, Senhor. Conforme foi orado, conforme foi dito desde a abertura do culto, que não seja mais eu, mas sim o Teu Espírito Santo através de mim. Para que nós possamos sair daqui, Senhor, regozijados pela Tua palavra, Senhor. Amado, porque nós precisamos, Senhor, sentir cada vez mais a Tua presença. Porque o Teu Espírito Santo é o que nos convence, Senhor, do pecado, do juízo e da justiça, Pai. Então, assim, faça a Tua vontade. E assim nós oramos, te agradecemos, em nome santo do Senhor Jesus, todos digam amém. Querido, antes de se assentar, bota o tema, isso. O tema dessa mensagem de hoje pela manhã é cheios para frutificar. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Queridos, por que cheios para frutificar? Rapidamente aqui, nós estamos no meio do Conexão. Hoje nós vamos encerrar o Conexão Mix, lá na sede, de cada um na sua respectiva igreja. O tema é nascer de novo, o Conexão Mix, nascer de novo. E dentro de todo esse conceito, e aqui cabe a introdução, vocês vão entender o porquê, faz se necessário. A gente está desde o início do ano vindo com as temáticas falando que o tema do retiro foi identidade. O tema do retiro foi identidade. Você sabe que vocês me ajudam, que eu estou um pouquinho rouco, que quem trabalha comigo sabe que esse evento assim acaba comigo um dia já é suficiente que minha voz vai embora. Então, a gente está no retiro, o tema foi identidade. Depois a gente veio para o
como se fosse um seminário, né? Nós ficamos o dia inteiro no Maratona VIPs. Nós trabalhamos a temática falando sobre mudança de rota. E agora, o Conexão VIPs, que nós, a temática, nós estamos trabalhando, nascer de novo. E dentro de todo esse conceito, o Espírito Santo tem olhado muito, conversado e tal, enfim. E aí, o Espírito Santo resolveu dar continuidade a isso. E como assim, Marcelo, dar continuidade? O que tem a ver o tema da mensagem, a palavra que nós vamos desenvolver daqui a pouquinho, com o Conexão? Tem tudo a ver. Porque o tema do Conexão, o nascer de novo, você mata a velha criatura para dar vazão e espaço àquilo que Deus há de fazer nas nossas vidas. E a gente é preenchido pelo Espírito Santo. E sem a Thaís saber, ela já começou literalmente falando sobre eu navegarei no oceano do Espírito. E foi justamente o louvor que eu pedi depois da mensagem. Então, para a gente poder entender que a conexão, ela é uma só, a ligação é uma só. Então, como que surgiu essa temática e essas questões? Foi exatamente para dar continuidade, que eu só frutifico quando eu estou cheio do Espírito Santo. E o tema do Retiro 2023 é cheio do Espírito Santo. Então, a gente vai trabalhar exatamente essa temática, porque a gente só pode dar fruto quando a gente entende que nós nascemos na videira. E a gente só pode dar fruto quando nós estamos na videira. Então a gente vai aqui entender logo no versículo 1, e aí dá para poder botar tipo os 2 versículos assim? Ou não, só um versículo, né? Tá bom, não tem problema não. Então, bota no versículo 2, que aí a gente já desenvolve aqui e já começa a entender aqui. Eu vou ler o versículo 1, mas a gente vai trabalhar no versículo 2. Versículo 1 diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E aí aqui, o meu pai é o lavrador. Então aqui a gente já entende que Jesus, ele é a videira. Quem é a videira? Jesus. E quem é o lavrador? Deus. Quem é o lavrador? Deus. A vara somos nós. E os frutos são aquilo que nós geramos. Então a gente entende aqui, a primeira parte é literalmente essa identificação. Deus, ele é o lavrador, a videira é Jesus, nós somos a vara e os frutos são os alimentos para as outras pessoas. Então a gente já começa a entender que como Deus e a palavra, ela é maravilhosa. Como assim, prefeito Marcelo? Porque a videira, aqui a gente acabou de ler, e aqui no versículo 2, está aqui: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então a gente já começa a entender aqui algo que é maravilhoso, que o Espírito Santo ele palestrou no meu coração. A videira, ela está em terra, no solo fértil, porque ela dá fruto. Então de repente a gente pode questionar: mas como que uma vara está na videira e não dá fruto? Como que uma vara cresceu na videira e não pode dar fruto? Como que uma vara que se alimentou da mesma vara que deu fruto e não deu fruto? Aqui a gente já começa a entender algumas coisas. Que nós somos a vara. Então o tratamento é conosco. O lavrador está todo o tempo observando aquilo que você vai fazer com que você se alimentou da videira. Então, às vezes a gente vem para o culto dia de domingo, dia de semana, enfim, e a gente recebe o alimento, e a pergunta é: o que você faz com o alimento que você recebe? A pergunta é: o que nós temos feito com o alimento que nós temos recebido da videira? E como é que uma vara, vocês imaginam o seguinte, que a igreja é bom por causa disso. Está vendo isso aqui? Imagina isso aqui seja uma videira. Imagina que aqui tenha um galho seco, que não deu nenhum fruto, e o outro que está florescendo. E a pergunta que eu fiz foi: mas por que essa não deu? Ela cresceu. Porque pode parar e observar que tem crente que chega no Evangelho, ele cresce, ele até tem folha, ele até gera, na versão NAA,
ela vai falar sobre ramos, vai criar folhas, vai criar até aquela aparência como se fosse dar fruto, mas não gerou fruto. E a pergunta que eu me fiz foi: por que não deu fruto? Por que ela até cresceu, ela até ganhou forma, mas por que não deu fruto? A própria palavra, ela se explica. Está em mim, no versículo 4. Vou trocar, vamos embora. Aqui é bom que eu falo, a minha voz é alta, então nem pareceu que estava sem microfone. Mas aí a voz vai embora, vamos embora, a gente volta aqui. Então a gente já começa a entender algumas coisas. Que olha o que diz, né, a palavra, versículo 4. Bota o versículo 4 para mim, por favor. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode. Então, ou seja, tem vara que nasceu na videira que está pensando que os frutos vão ser gerados por ele. Vocês vão entender. Imagina que isso aqui é uma mangueira. Quem já pegou manga aqui no pé de mangueira aqui? Bastante, né? Então vamos lá. Aí você pega uma manga. Aí eu falo assim: Mateus, essa manga aqui está deliciosa. Aí qual a pergunta que ele vai fazer? Aonde você pegou essa manga? Foi em qual mangueira? Certo? Você vai falar. Eu vou falar, eu peguei naquela mangueira ali. Não é isso quando alguém pergunta? Aí você fala assim: pô, aquela mangueira ali é top. Mas você pegou a manga da mangueira ou da vara? Do galho? Aonde? Mas por que quando ele me pergunta, quando alguém te pergunta, você não fala assim: eu peguei naquele galho? Pegou? Porque todo fruto que a árvore dá, que a vara dá, você não vai glorificar a vara, você vai glorificar a videira. Por quê? Porque eu sou um instrumento de Deus para dar frutos. Então eu, como vara, imagina que isso aqui é uma vara, é a videira. E o meu braço é o galho. Bom que a gente vai inventando na hora, que vai surgindo aqui. Isso aqui é o fruto, Lucas. Então, eu sou parte da videira e o meu braço é a vara. Isso aqui é o fruto. Então, a minha função como vara é sustentar o fruto que vai vir através do alimento da videira. Aleluia. Então nós temos que entender que nós somos um instrumento da videira para poder dar alimento a outras pessoas. E quando a gente estava trabalhando essa temática, a pergunta é: mas por quê que tem pessoas que frutificam e outras não? Sabe por quê? Porque elas até dão flores, até dão galhos, até saem ramificações, mas ela quer glorificar a si mesma. Ela quer ter somente aparência. Quantas pessoas que a gente vê em tantos outros lugares que esquecem que tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus e falam: não, eu canto muito, eu prego muito, eu faço muito, eu danço muito, eu projeto muito, eu sirvo muito, mas você não está fazendo nada para si mesmo. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos para glorificar o Senhor. Aleluia, aleluia. Então, por isso que nós temos que estar cheios para poder frutificar. Nós só vamos entender essa importância quando a gente entender que nós nascemos com um propósito. E que propósito é? Qual foi o versículo que a Amada leu? Eu abri Lucas 4. Bota Lucas 4 aí, vocês vão entender. 18 e 19. Bota aí. Sem saber da mensagem, como é que o Espírito Santo já desde o louvor, desde a leitura. Bota aí Lucas 4, por favor. Eu quebrei tuas pernas agora, mas você querer. Lucas 4, 18. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Volta no 18, por favor. Quem é que
estava sobre ele? O Espírito do Senhor. Se eu não entender que o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vou fazer aquilo ali? Oh, Deus. Então, qual é a diferença que nós precisamos entender? Que a gente só vai gerar fruto quando eu entender que eu preciso dar vazão ao Espírito Santo. Aleluia. A gente está no mês de busca. O interessante é que quando eu conversei com o pastor Luiz a respeito do tema, do retiro, ele ainda não tinha lançado o tema do mês de novembro, que era o do Espírito Santo. E aí, em outubro, conversando com ele, eu expliquei para ele que Deus faz perfeitamente. É porque também eu poderia ter enviado aqui para ele, mas ele, agora deixa para lá. Eu vi estudando, e aí eu pesquisando, foi impactante. Primeiro, eu pesquisando buscando mais informações sobre o Espírito Santo e tal, essas coisas, e apareceu um slide que estava exatamente da forma que eu queria me expressar. Tipo assim, em palavras, e eu vou falar em palavras, tipo assim, tinha um copo vazio, aí estava se sentindo vazio. Aí estava um copo sendo preenchido, ficando cheio. Aí o outro copo, com a água até em cima e com fogo em cima. Quem não conhece sabe quando eu mando mensagem, manda assim com foguinho, já vai no automático, não sei por que, mas vai. Aí estava a água, né, pela metade do fogo, que representa o batismo, né, as águas do Espírito Santo. Aí estava lá, pegando fogo. E o último slide estava aquela, tipo como se a gente fosse ver aquela camada, né, da terra, que vem das pedras, né, aí vem a água do solo, né, aí vem aquela águazinha assim, aí vem a terra, uma árvore dando fruto. Ou seja, você chega vazio, começa a ser preenchido, está cheio e frutifica. Aleluia. Então, qual é a ideia de a gente estar cheio? Não é estarmos cheios para nós mesmos. Porque não adianta, vou dar um exemplo aqui, não adianta eu ter aquele carrão preto ali grandão e eu não dar carona para ninguém. Não adianta eu ter bênção se eu não sou bênção na vida de alguém. Não adianta eu querer ter as coisas se eu não compartilho com alguém. Não adianta eu ter uma casa com uma piscina, com um ofurô, com tudo isso, se eu não convido ninguém para compartilhar da piscina comigo. O que adianta eu tomar banho numa piscina de 20 metros se eu não convido ninguém para estar lá? O que adianta eu ter muito dinheiro e a gente vê que muitas das pessoas que hoje estão se matando, estão com depressão, estão com isso, bilionárias, mas por quê? Não aprenderam que tudo que você ganha, você precisa compartilhar. Aleluia, aleluia. E principalmente o Espírito Santo. Porque o frutificar, você só... Ai, meu Deus do céu. Aleluia. Você só frutifica quando você entende que você precisa morrer como semente. Aleluia. Essa veio fresquinha agora. Por quê? Porque já pegou uma semente, aquela casquinha de feijão? Quem já fez? Você pode perguntar que a maioria já fez. Eu acho que vocês já fizeram, também deve ter você, né? Pega o feijãozinho, bota no algodão, aí começa. Qual a primeira coisa que começa a sair do feijão? E sai o quê? A casca. E aí depois da casca, que começa a nascer o fruto. É exatamente assim somos nós. Quando a gente entende que a gente precisa morrer como semente, a primeira coisa que vai sair é a casca. Que está impedindo de muitas coisas entrar aqui dentro. Aleluia. Então quando a gente entende que a gente nasceu da videira e começou a gerar fruto, a gente precisa entender que primeiro a gente tem que morrer como semente. E como? A gente tem que estar preparado e a gente tem que entender que nós precisamos morrer. Aí a pergunta que eu fiz para os jovens ontem, pergunta aqui: você está preparado para morrer? Morrer como? Todos os dias. O que a palavra diz? Negue-se a si mesmo. E depois? Pega a sua cruz e está preparado para poder matar o seu eu todos os dias? Está preparado para morrer todos os dias? Porque todos os dias a gente precisa entender isso. Porque nós somos a natureza pecaminosa. Então todos os dias a gente tem que ter uma luta, né, do meu eu contra mim mesmo. Tem um louvor, esqueci o nome. Isso, acho que é liberta de mim, não é? Dá para a gente fazer isso depois? Dá? Desculpa. Bem que você já me conhece, sabe como é que funciona. Então é exatamente isso. Porque quando a gente entende que a gente precisa se libertar dos pecados, porque eu vou te dar um exemplo. Nasci de novo, fui batizado, mergulhei nas águas. E depois? Se você nasceu de novo,
e não for preenchido por algo extraordinário, que é o Espírito Santo, o que vai acontecer? As velhas coisas vão continuar. Não adianta eu querer nascer de novo se eu continuo com as velhas práticas. Porque você só vai frutificar quando você entender que tudo aquilo que vier através de você, porque aqui está bem claro, que está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também somos nós. E se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, entendeu a diferença? Quem está em mim e eu nele. Porque não adianta somente estarmos nele se ele não estiver em nós. Não adianta eu chegar, sentar aqui, dias de culto, glória a Deus, chorar, me emocionar, pular, brincar, participar de congresso, e depois, se você não entender que ele precisa estar acontecendo. Foi exatamente o que a gente conversou ontem lá sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente sabe, é uma pessoa. E aí, ele caminha lado a lado conosco. Como é que você frutifica? Quando você convida o Espírito Santo para poder caminhar com você todos os dias. Por quê? Porque aquele brilho diferente que nós temos é só por causa da pessoa do Espírito Santo estar aqui. Quer ver uma diferença? Quer ver você frutificar? Vamos dizer que você está numa festa de família. Vamos lá, vamos imaginar aqui. Eu estou numa festa de família. Eu já brinquei isso aqui. Quem já ouviu, já conhece isso de retiro, enfim, vai pegar aqui. Você está lá numa festa lá, né, de família. Beleza, você vai participar, é uma comunhão. Aí beleza, estou lá, show de bola. Aí dá 10 horas da noite, né, aí o som já começa a mudar, aí a galera está chapando, porque festa de família, nem todo mundo é crente. Aí já começa a beber, o álcool já começa a tomar mais um pouquinho, aí já começam umas conversas piadas, aí já começa a vir um burburinho daqui, um burburinho de lá, dá 11 horas, da meia-noite, o clima já começa a mudar. O que você faz? Segue uma dica. Você olha para a porta, teu amigo Espírito Santo está indo embora, ele diz, ó, raça. Vai embora junto. Você já cumpriu o teu papel. Você já foi lá, já semeou. O restante quem faz é o Espírito Santo. Por quê? Porque nós só temos a obrigação, Lucas 4, 18 e 19, você vai ver não, pessoal. É isso. Nós viemos aqui para isso. Viemos para pregar a palavra. Viemos para anunciar o Evangelho. Mas quem faz a ação é o Espírito Santo. Porque é ele que convence. É ele que vai fazer o restante. Nós só estamos aqui para sustentar o alimento que, através da videira, vai ser surgido. Então, quando a gente está preenchido, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente vai frutificar. Por quê? Porque a gente vai entender que nós estamos nele e ele está em nós. Então, é uma via de mão dupla. Por quê? Porque não basta somente eu querer habitar todos os dias, né, como a gente louva muito no retiro. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Beleza, você vai ficar lá todos os dias. Ótimo. Mas será que ele está em você todos os dias? Essa é a diferença. Por quê? Porque o Espírito Santo ele caminha lado a lado. Então quando você está cheio do Espírito Santo, há transformação, há mudança. E tudo aquilo que a vara sustentar vai alimentar outras coisas, vai alimentar outras pessoas. Por quê? E aqui se caminhando já para a terceira parte, eu falo o seguinte, que toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. E aí vem comigo. Quando o lavrador, que é Deus, ele corta a vara que não dá fruto, quem vocês acham que sente mais? Vamos lá, vamos interagir aqui. Quem vocês acham? O lavrador que sente mais? Sim. Tem certeza? Fala igual eu, tem certeza? É a videira. Porque a vara está onde? Jesus, ele vai sentir mais quando uma vara é cortada dele. Por quê? Porque ele não aceita perder ninguém para si. Mas ele permite porque é escolha da vara. Tu imagina, Deus ele é amor, mas ele também é. Só que tem pessoas que só conhecem uma face, que é a face do amor. E tem outras pessoas que só conhecem a outra face, que é a face da dor, a face do fogo consumidor. Então, quando as duas partes se juntam, existe um conflito. Por quê? O Lucas só conheceu até
fechar a porta, no dia que trancar as coisas, no dia que cortar a amizade, no dia que as coisas começarem a ser tiradas, pode haver um questionamento, que é natural, mas nós precisamos entender que quando estamos na videira, vai existir a fase do corte. Por quê? Aquela que não der fruto, ele corta, mas é a que deu fruto, ele limpa, ele poda. E aqui que está o segredo, aqui que está o ouro do negócio. Porque muitas das vezes nós, como cristãos, passamos por a fase da poda. Vou dizer algo aqui, que esse eu vi na prática. Meu falecido tio, lá em Macaé, viaja muito para lá, para a casa dele lá. E lá ele tem um espaço lá que ele planta, faz umas plantações lá. E há muitos anos atrás, só aprendi vendo, então, a gente plantou uma bananeira. E aí quando estava começando a surgir e tal, meu tio era meio grosso, aquele meio ogro, aquele cara meio brucutu. Aí ele pegou e o facão, meu sobrinho, vem cá. Ele chegou, pegou o facão, tá vendo essa bananeira aqui? Mas eu não sabia, ele já sabia o que ia fazer. Aí ele pô, o bicho estava bonito, ele pegou, ficou olhando. Vá! Falei, que isso? Tirar e cortar a bananeira dele. Fica tranquilo. Aí passou, aí eu fui embora e tal, aí passou um tempo, aí ele foi mandou uma foto. Cara, nasceu bonita pra caramba, com um cacho gigante de bananas. Eu voltei lá só para comer banana. Aí eu fui e perguntei, falei, mas tia, por que tu cortou e por que tu não deixou ela fluir na frente? Tipo assim, porque a bananeira, para ela poder dar o seu primeiro cacho, você tem que cortar ela. Aí, cara, é exatamente isso. Por quê? Quando a gente começa a dar fruto, a gente precisa ser limpo. Por quê? Porque às vezes você pode perceber, tem pessoas que até começam bem no Evangelho, tem pessoas que até começam a frutificar. Só que chega em determinado momento e começa, não, caramba, eu preguei, viu quantas pessoas foram convertidas? Pô, eu louvei hoje a igreja, ó, virou. Hoje, rapaz, eu apertei a mão de 30 pessoas, eu orei, o cara caiu demoniado. Tipo, começa a ganhar o seu eu. Tipo, eu fiz, eu que aconteci, eu que estava lá, eu que estava aqui, mas e Deus? Estava onde? Oh, Deus. E o que ele fez? E aí ele vai lá e limpa. Para quê? Para que você possa dar mais frutos. Porque é exatamente assim somos nós. Todas as vezes que você, agora eu estou bem, as coisas estão fluindo, de repente aconteceu alguma coisa, calma. É Deus te podando, é Deus te limpando. Mas esse relacionamento que estava aqui, ele cortou, porque ele sabe o que aconteceu lá na frente. Então tem porta que Deus fecha, porque ele sabe a porta que ele vai abrir para você lá na frente. Tem amizade que ele vai tirar da tua vida, porque é o momento da poda. Tem relacionamento que ele vai tirar da tua vida, porque é o momento da poda. Tem literalmente caminhos que ele está tirando você dele, porque é o momento da poda. Porque ele sabe o fruto que você vai dar lá na frente, se você permanecer nele, ele permaneceu. Aleluia, aleluia. Então quando a gente entende esse propósito, as coisas fluem de maneira natural. Mas como que a gente vai entender? Quando nós estamos na videira e ele em nós, e nós estamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque a gente só começa a entender a ação do Espírito Santo quando a gente entende que ele precisa estar em nós e sobre nós. Porque Atos capítulo 8 fala, ficar em Jerusalém até que do alto venha ser revestido do poder do Espírito Santo. Porque a gente precisa entender que através disso, porque quando a gente nasce de novo, a gente recebe algo. E ontem foi muito interessante, foi muito bacana, eu fiz uma ilustração lá, que eu quase sujei o carpete lá do. Mas fluiu, foi natural. Porque eu peguei uma vitamina C, e aí coloquei num copo, como se fosse esse aqui. Dei um copo desse aqui de vidro, e é exatamente isso aqui. Aí botei um vazio, e botei um copo com água. E aí o que estava vazio é exatamente com aspirina só. É exatamente a gente. Quando a gente nasce de novo, é colocado algo dentro da gente. Só que a gente só começa a deixar fluir quando a gente começa a preencher o quê? Efésios capítulo 5, versículo. Tá colocando aí? Deixa eu ver, rapaziada. Efésios capítulo 5, versículo 18. Quando ele está colocando aqui, a gente vai fazendo aqui. Está lá. Não vos embriagueis. Está aí. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei do Espírito. Então aqui está com a maiúscula do Espírito Santo de Deus. Então, como que você se enche do Espírito? É uma dose diária. Você encher, ou seja, é uma ação minha de encher. Não é Ele que vai nos encher, é você que tem que buscar ser preenchido por Ele. Por quê? Vamos lá, vou pegar essa simbologia que está aqui.
Quando você vai beber o vinho, né? O vinho, a gente já sabe que fica doidão, fala sobre besteira, tá, isso aqui, lá. E a alegria, que é gerada através do Espírito Santo, é totalmente diferente dali. Ele faz uma comparação. Mas onde eu quero chegar? Que nas duas atitudes ali, quem tem que tomar partido é eu, é quem vou lá pegar o copo de vinho. Sou eu que vou para a igreja buscar a ação do Espírito Santo. Aleluia. Sou eu que vou deixar de tomar um copo de vinho, ou sou eu que vou deixar de buscar? Então, nas duas ações ali, sou eu que tenho que tomar atitude. Então, você, aí a gente volta lá para ver como é que as coisas se conectam. Por isso que eu fiz aquela toda introdução, para que a gente pudesse fazer essa costura aqui. Para que a gente possa entender que, para frutificarmos, a gente precisa tomar ações. A gente precisa entender que vai chegar a fase do corte. A gente precisa entender qual é o tipo de vara que nós vamos querer ser na videira. Será que é aquela vara que não, só quero ter aparência, só quero chegar lá e aparecer para o meu líder, para o meu pastor, eu quero aparecer lá para a rapaziada, ó, estou aqui, depois tu vai embora, o que tu faz com aquilo que tu recebeu lá? Exatamente isso. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que entram na igreja, saem daqui da igreja e vão para um hotel, vão usar droga, vão beber, vão para balada. É pura irresponsabilidade deles. Mas a videira sempre vai estar lá. Mas no momento do corte não chega. Então, para a gente poder caminhar para o final, a gente já entendeu aqui que Deus é o lavrador, que a videira é Jesus, nós somos a vara e os frutos são os alimentos que são gerados através de nós. Nós entendemos aqui, na segunda parte, que nós precisamos estar na videira e a videira em nós. Nós precisamos entender que nós precisamos morrer como semente para que através disso nós tiramos as cascas, tiramos tudo aquilo que impede para que nós possamos crescer e gerar mais frutos ainda. E aqui, se encaminhando para o final, né, coloca o versículo de número 7, por favor. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Sabe como que o lavrador limpa a videira? Sabe como? Boa pergunta. Foi a palavra. É a palavra que limpa. É a palavra que purifica. É a palavra que transforma. Porque se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e será feito. Lembra que o lavrador vai lá e limpa aquela videira que deu fruto? E ele limpa pela palavra. Nós precisamos da palavra. Porque como é que você é preenchido pelo Espírito Santo? Através da palavra. Como é que você é renovado pelo Espírito Santo? Através da palavra. Como é que você vai pregar para alguém? Através da palavra. Glória a Deus. Então a palavra tem que estar em tudo que nós tivermos que. Aleluia. É aniversário, fica tranquilo. Então a gente precisa entender isso aqui. Que a palavra ela tem que caminhar, ela tem que estar conosco todos os dias. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos viver da palavra. Nós precisamos buscar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos ser purificados pela palavra. Nós precisamos ser renovados pela palavra. Porque somente através da palavra é que vai haver cura, transformação, renovação, mudança de rota, nascimento. Que vai haver busca do Espírito Santo. Porque quando a gente entende que a gente precisa da palavra. Glória a Deus. Porque é ela que limpa, é ela que nos liberta. Porque aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. E aí eu vou pincelar algo aqui. Deixa eu ver se está aqui. Porque, como eu disse, né, que o esboço estava no meu celular. Eu fui roubado na quarta-feira, estava tudo lá. Mas eu pedi para o Fábio me mandar. Precisa botar não. Isso aqui é uma das coisas que a gente vai, eu vou pedir para botar. Quando a gente entende que a gente precisa frutificar, e aí eu vou falar um pouco sobre os frutos do Espírito. E lá no livro de Gálatas, 5:22, fala o seguinte:
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas causas não há lei. Só que, existe uma classificação muito bacana sobre isso. O que acontece? O nosso relacionamento com Deus. Aí a gente começa a entender o seguinte: quando a gente está cheio do Espírito e gera frutos do Espírito, tem uma classificação. A classificação é essa, é exatamente isso aqui. O nosso relacionamento com Deus é o amor, a alegria e a paz. Por quê? Porque o amor de Cristo é incondicional, a alegria que Ele nos dá diante a qualquer situação e a paz que excede todo entendimento. Olha que interessante. O relacionamento com os outros, a longanimidade, a benignidade e a bondade. Nós precisamos ser bondosos, nós precisamos entender que a gente precisa lidar com pessoas difíceis, a gente precisa entender todas essas questões. E no último fruto, no último terço, nas últimas 4 partes, que é o nosso relacionamento, é o meu relacionamento comigo, que é a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, ou seja, eu preciso entender que os frutos do Espírito vão fazer a diferença no meu relacionamento com Deus, para com o próximo e comigo mesmo. Então, quando eu entendo que eu preciso frutificar e nasci para frutificar, os frutos do Espírito só vão ser gerados quando eu estou cheio. Aleluia. Então, hoje, para a gente fechar aqui, bota o versículo 16, por favor. Fecha aqui. A gente entende isso aqui. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E a vós nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos concederá. Aqui é Jesus falando para lá. Você imagina, pode deixar isso nesse ponto. Ele olhando para nós agora e falando só isso. Vem cá, não foram vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi vocês. Detalhe. Além de Ele nos escolher, Ele nos nomeou. Isso aqui já é uma outra mensagem, é uma outra que eu espero ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Para que vades e deis fruto. Então, entendeu o significado disso aqui? A gente precisa entender que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou pelo nome, para que nós possamos ir e dar frutos. E o vosso fruto precisa. É que eu não tenho que levar assim igual a gente usa aqui. Sim, uma pelinha, só abrir. Ah, tá bom. É só abrir a pelinha. Precisa? Então vai lá. Vou acompanhar aqui e a gente fecha. Não me escolheste a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vós nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos entender que tudo aquilo que nós recebemos do Espírito Santo de Deus precisa permanecer. Glória a Deus. A gente vai se colocar de pé, nós estamos orando. Fica tranquilo que isso é comemoração de aniversário. Foco.